É, Bom dia. Então, continuando a aula, certo? A gente começou a falar da tragédia na aula passada. A gente vai estar falando aqui alguns elementos que faltaram falar, certo? Eu falei basicamente da tragédia e da comédia. Há também, né, o drama sático, certo? Então, vamos lá. Então, uma coisa que eu acabei não falando na aula passada, que é importante aqui, é qual que é o significado, certo? A etimologia da palavra tragédia. Etimologia nada mais é do que você procurar onde que surgiu, qual que foi a gênese, certo? Propriamente histórica dessa palavra. Basicamente não há consenso sobre isso. O que as pessoas entendem, né, é que está ligado, basicamente, ao aquele mito, certo? Que a gente falou, que relaciona basicamente o mito de Dionísio ao bode. Né? Eu não vou repetir o mito aqui, eu só vou falar dessa parte aqui. Quando Zeus entregou basicamente as ninfas Dionísio, era sabendo que basicamente ele sobreviveu, ela foi procurar, certo? Basicamente esse filho bastardo de Zeus, certo? Esse filho fora do casamento, propriamente dito, de Zeus. As ninfas, para não deixar que ela pegasse a criança, porque ela ia matar, evidentemente, transformavam ele em bode, certo? Então o que acontece? A relação entre Dionísio e o bode é uma relação importantíssima para entender aqui esse contexto do teatro, tá? Então, alguns autores vão falar, se a gente fosse pegar basicamente a etimologia referente a essa palavra que nós chamamos de tragédia, ela está ligado basicamente à ideia, certo? Segundo alguns, que quando você vencia um, um, esse festival onde ocorria, né? O período mais antigo, segundo alguns autores, você tinha o que? Nesse torneio, você tinha apresentação de tragédias, você tinha, no primeiro momento, e que foi desde o começo, o drama sático, certo? E depois foi entrando outras coisas. A comédia ela vai ser incluída nesses festivais muito depois, tá? Então, se a gente fosse pegar a tragédia e o drama sático, eles são anteriores, basicamente, à comédia, tá? Então o que acontece? Alguns vão dizer que a palavra tragédia é ode ao bode, certo? Ou seja, vão trabalhar com a ideia de que a noção que dessa palavra, o sentido dessa palavra, estava ligado ao quê? Que na origem dos primeiros festivais, basicamente, aquele que seria vencedor, ele ganharia um bode de presente, tá? É, então, essa é uma das versões. Outras falam que está ligado à questão do sacrifício, que é uma coisa bem mais antiga, que é o quê? Se fazia o sacrifício de pegar o bode e matá-lo em honra basicamente, a, ao deus, certo? Ao Dionísio, entre outros deuses. Isso é uma prática comum da religião grega, certo? Daquele hoje que nós chamamos de mitologia, certo? E esse procedimento vai criar aquela expressão de bode expiatório, certo? É aquele que é servido, que é dado para pagar um determinado problema, ou algum tipo de. Não vou usar a noção de pecado, mas algo que a pessoa fez errado e você faz isso para acalmar os deuses, certo? Então há um debate sobre basicamente de onde veio essa noção de propriamente tragédia, certo? Há um debate entre os estudiosos sobre isso. O que é importante, a gente não vai entrar nesse debate, certo? Basicamente, mas o que é importante perceber é que há uma relação entre Dionísio e os bodes. E no mito de Dionísio você vai ter o quê? Uma série de personagens que vão estar ligados a isso, que vão ser principalmente Pan, certo? Que depois eu vou deixar uma imagem aqui dele, os sátiros e os silenos. E também as ninfas, certo? Que são personagens da mitologia um pouco menos conhecidos, mas que faziam parte ali, basicamente disso. Então, como que funcionava basicamente? A gente falou da tragédia, a gente viu que a tragédia estava ligado, basicamente, ligado à noção de herói trágico,
eu não vou precisar falar basicamente disso novamente. E o outro tema que vai estar ligado também a Dionísio vai ser o drama sático. Então, o que acontece? O que seria esse tipo de drama, propriamente dito? Basicamente, ele é anterior à comédia, ele se diferencia da comédia, por quê? Basicamente pela mescla de vários gêneros em si. Então, como que funciona? Ele usa elementos do épico, se utiliza de elementos da tragédia, certo? E ele trabalha com uma noção que está presente no personagem, que é o sátiro, ou também o sileno, que você tem esses seres mitológicos, ele tem uma parte homem e uma parte animal, uma parte animalesca, certo? Que é bode. Então trabalha exatamente com essa ideia de mistura, essa ideia basicamente de misturar elementos de outros, basicamente outros temas. Então esse tipo de drama, ele vai trabalhar com a ideia, basicamente, de você trazer, certo? Aqueles deuses da mitologia, aqueles deuses que são entidades, certo? Que você tem que ter respeito, entre outras coisas, trazer para a vida cotidiana dos seres humanos e apresentar nela um tipo, certo, de atuação propriamente, de certa forma, engraçada, certo? Mas que se diferencia da comédia, por quê? Porque a comédia, ela não faz esse procedimento de trazer, ou seja, a definição propriamente de comédia do Aristóteles é que a comédia, ela trabalha com a ideia, certo? Básica de você usar a questão do exagerado, ou seja, o que é uma situação engraçada para a comédia? A situação engraçada para a comédia é aquela situação onde você tem a noção de ridículo. O ridículo sempre é aquilo que é exagerado, certo? Então, os temas da comédia são nada mais do que você pegar um determinado tema e levar ele ao ridículo, a exagerar ao máximo sobre esse tema. Então, o que diferencia a comédia e o drama, certo? Esse tipo de drama, basicamente, é que a comédia ela vai dar muito mais ênfase onde você pega personagens propriamente que existem, que estão ali presentes na polis, que estão ali propriamente presentes até no grupo de pessoas que estão vendo aquela história, certo? E você ridiculariza esses personagens. Então, você vai ter, por exemplo, peças onde filósofos, personagens que têm a sua existência histórica, estão ali, estão vendo. Por exemplo, Sócrates, né? A comédia antiga, ela vai ser basicamente o que restou dos fragmentos, infelizmente, vai estar ao nome de um autor, que é o Aristófanes, certo? Onde você vai ter as nuvens, que nada mais é do que o Aristófanes pegando a figura do Sócrates e ridicularizando ele ao máximo. Então, a comédia ela trabalha com essa formação, basicamente, de tema, ou seja, pegar um personagem que tem ali presença e tornar ele ridículo para aquela audiência que está vendo, e também tem um elemento fantástico, certo? De exagerar as histórias ao máximo. Enquanto o drama, esse tipo de drama que a gente está falando aqui, ele tem elementos, certo? Do épico e da tragédia também, mas eles têm esse elemento de basicamente paródia, ou seja, você pega elementos, ao invés de você pegar elementos e exagerar ao máximo, que nem a comédia, você pega elementos sérios e traz para a vida cotidiana. Então essa que seria a principal diferença entre esses dois estilos, tá? E uma coisa que é importante também falar, o que eu não falei aula passada, certo? Para a gente terminar as aulas aqui sobre o drama, tá? É o seguinte, quando a gente pega um texto, uma tragédia grega, certo? Basicamente, ou pega basicamente uma comédia, a gente tem que entender que a experiência de você ler um texto, certo? Desses, e você ver um texto, basicamente, desses são diferentes. Então, muitos autores vão defender que o drama não pode ser colocado, certo? Não pode ser incluído dentro, basicamente, da noção de um texto literário, certo? Propriamente, nem sequer de literatura. Por quê? Porque quando a gente pensa um texto como esse, nós temos que entender que ele foi feito com uma finalidade de ele ser, basicamente,
realizado, certo? De uma atuação, de uma representação de artistas. Então, ele não é um texto com o objetivo de ser lido. Ele é basicamente um texto com o objetivo de dar estrutura, certo? Básica para a atuação de artistas, e isso implica não só leitura, mas você tem que ver e ouvir isso. Então, muitos autores vão dizer que o gênero que nós chamamos de drama, ele não pode ser considerado um gênero literário, porque ele não tem como finalidade propriamente você passar informações através da escrita. Certo? Esse é um debate que existe sobre você incluir ou não o drama, basicamente, dentro do que nós chamaríamos de textos literários, digamos assim, certo? Que o drama não tem essa característica, não tem esse tipo de coisa, tá? E na verdade, em parte, pelo menos a minha compreensão, o que eu entendo, e isso de fato é verdade, ou seja, a gente tem que entender que nós, como o texto, mesmo que a gente pegue uma ótima tradução, quer ver, dos persas, por exemplo, de Ésquilo, certo? Que é um dos grandes autores que vai escrever tragédias gregas, certo? A gente tem que entender que a gente não vai ter a experiência, basicamente, de ver a atuação da mesma forma, basicamente, que os gregos viram, certo? Na verdade, quando você pega um texto desse, esse texto ele só tem na sua base a estrutura mesmo da história. Então, nós não sabemos a forma nós não temos assim certeza, digamos assim, da forma que era como ocorria a atuação, como que o lugar, como ele funcionava. O que eu quero dizer é o seguinte: nós temos o texto, mas nós não temos, por exemplo, quando você vai num teatro, ver uma determinada peça, seja comédia, qualquer coisa do tipo, você tem o quê? Além do texto, você tem a preparação do figurino, você tem as músicas que vão ser utilizadas ali, você tem em que lugar os atores estão, se vão para a plateia ou não. Tudo isso são elementos interiores à peça, certo? O texto é um desses elementos, mas há esses outros elementos interiores e nós não sabemos. E nós também não sabemos, basicamente, quais são os elementos exteriores, que é o quê? Que é o público. Como que o público reagia em relação a ver e ouvir aquela peça. Então, boa parte do que existe conhecimento sobre isso basicamente está ligado ao quê? Um processo de reconstrução através da leitura das fontes que nós temos. Tá? Então, a gente pode dizer que o que restou do teatro grego, do drama grego, basicamente, é uma parte muito pequena, certo? Muito pequena do processo todo do teatro. Então, as pessoas que dizem que, olha, você acreditar que esse texto é um texto que pode ser colocado no termo literatura, é um erro, porque esse texto, quando você acredita nisso, você pensa que a mera leitura desse texto basicamente vai fazer você compreender esse texto. Na verdade, para você ter a compreensão dele, você tem que ter uma compreensão muito mais ampla de todo um outro processo, que não é só esse texto, certo? Esse que é um ponto que é levantado por esses, tá? Então, a pergunta que pode aparecer é, bem, se eu não lendo esse texto, estou tão longe da compreensão dele, por que eu vou ler esse texto? Certo? Por que eu vou ler um texto como Hamlet, por exemplo, do Shakespeare? Certo? Porque é o mesmo critério, certo? As mesmas dificuldades, evidentemente, que são bem menores do que ter acesso às questões interiores e exteriores da atuação, lembrando que são textos com o objetivo de atuação, representação teatral, certo? Estão presentes também. Que assim, mesmo desculpa, nós, certo? Temos basicamente essa perda e infelizmente nós não vamos ver, nós vamos ver, mesmo que em nossa vida, certo? Que às vezes é muito difícil. Lembramos, nós estamos no Brasil, nós vamos ter dificuldade de ver a representação de uma peça sobre Édipo, certo? Os persas, do Ésquilo, entre outros. É muito difícil no Brasil você ter esse tipo de representação, basicamente. A leitura do texto, ela se justifica porque mesmo com essa pequena coisa, assim, entre você ler o texto e você ver a peça, se você tiver a oportunidade, veja evidentemente
a peça, porque vai ser uma experiência muito mais rica do que só ler o texto. Mas entre não dá para ver a peça e ler apenas o texto e não ler, certo? Leia, porque é um texto que basicamente, mesmo que seja uma experiência muito menor do que ver a peça, e se fosse possível ver a peça naquele contexto grego que houve a atuação, certo? É uma experiência muito boa para a nossa própria formação de uma série de valores que estão presentes ali, tá? Então, só queria dizer isso porque é esse tipo de posição, certo? Que afirma que o drama não é considerado um tipo propriamente de literatura, em parte, através desses argumentos, está certo, porém pode levar à ideia de você não ler autores que são reconhecidos como autores importantes, simplesmente porque você teria que ver essa peça, você teria que ver para ter uma compreensão maior. Mas infelizmente no Brasil, muitas vezes é difícil ter acesso a isso, tá? E isso levaria a você não ter acesso a nada, tá? É só isso que eu queria falar, então até mais.